Esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para o que segue a mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça. Na grande congregação jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem para conosco, Senhor. Por essa semana que estamos iniciando, nós te agradecemos porque o Senhor tem permitido as chuvas chegarem, meu Pai. Nós te agradecemos porque temos recebido de Ti muitas chuvas de bênçãos, Senhor. Obrigado, Pai, pela saúde, pelo alimento. Te agradecemos pela Tua igreja, pela vida do pastor que está à frente do trabalho aqui. Nós te louvamos, meu Pai, porque temos a certeza que tudo provém das Tuas mãos, Senhor. Nós te pedimos nessa hora, pelo nome de Jesus, que o Senhor aceite o nosso louvor, aceite a nossa oração. Pedimos também, Senhor, perdão pelos nossos pecados, para que possamos estar recebendo a Tua mensagem nessa manhã, através do Teu servo, Senhor. É o que nós pedimos, nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Nós estaremos entoando o hino de número 61.
muitas coisas que nós temos que louvar a Deus, né? Porque Ele nos dá. Semana passada nós cantamos aqui quantas bênçãos temos recebido. E hoje nós estamos agradecendo porque pelo bem da vida, pelo que Ele nos deu. Só de podermos respirar, de falarmos, né, nós temos muito a agradecer. Agradecer mesmo, né? Nós agora estaremos entoando o hino de número 129. 129. Vem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Vem de manhã sem cessar, vigiar e orar ao meio-dia, e quando nós da terra amavam mais de Deus a forte amor, recorre a oração evita a guerra, a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Do dia ao fim, após os teus milagres, relembra as bênçãos do celeste amor, e conta a Deus prazeres e pesares, repousa em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar, e sem cessar, vigia a todo instante. Inimigo ataca sem parar, só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Maravilha, né? E saber que um dia nós estaremos morando na Nova Jerusalém, na Jerusalém Celestial, na cidade onde não haverá choro, nem pranto, nem dor. É uma certeza que nós temos, a Bíblia nos fala disso, de uma cidade das ruas são de ouro, né? A maravilha de podermos estar ali, todos em comunhão, com irmãos, ali não haverá casamento, não haverá mais dor, nem tristeza. Todos estaremos ali, com a graça de Deus, para louvar o nosso Deus e entoar louvores para Ele e desfrutar das maravilhas do céu. Hino de número 187, nos fala da cidade celestial. 187. Tenho ido da bela cidade, situada no reino de
está o rio da vida e vigor eterna, mas metade da glória celeste jamais se encontrou ao mortal, jamais se encontrou ao mortal, jamais se encontrou ao mortal, metade da glória celeste jamais se encontrou ao mortal. Tenho lido os belos palácios que Jesus foi no céu preparar, onde os crentes fiéis muito felizes irão para sempre habitar, sem tristeza nem dor nem velhice, atinge a mansão eterna, mas metade da glória celeste jamais se encontrou ao mortal, jamais se encontrou ao mortal, jamais se encontrou ao mortal, metade da glória celeste jamais se encontrou ao mortal. Tenho lido das vestes brilhantes, as coroas que os salvos terão, quando o Pai nos chamar proclamando, tereis eternal galardão. Tenho lido que tantos da glória lhe dão ruas de ouro e cristal, mas metade da glória celeste jamais se encontrou ao mortal, jamais se encontrou ao mortal, jamais se encontrou ao mortal, metade da glória celeste jamais se encontrou ao mortal. Tenho lido da história bendita de Jesus, o fiel Redentor, que por nós padeceu no Calvário e aceita o mais vil pecador. Tenho lido do sangue vertido, a todos redime do mal, mas metade da glória celeste jamais se encontrou ao mortal, jamais se encontrou ao mortal, jamais se encontrou ao mortal, metade da glória celeste jamais se encontrou ao mortal. Nós vamos agora cantar a primeira estrofe do hino 55. E aqueles irmãos que trouxeram suas ofertas, os dízimos, quiserem fazer a entrega, nós estaremos entoando essa primeira estrofe deste hino e a seguir estaremos passando a palavra ao pastor. 55, a primeira estrofe.
Senhor, nós pedimos agora a tua bênção, a tua orientação. O Senhor esteja usando os lábios do nosso pastor para trazer a mensagem nessa manhã, meu Pai. Nós te pedimos também por aqueles que estão ouvindo a mensagem, que possam estar recebendo a tua palavra, Senhor. E mais uma vez nós te suplicamos perdão pelos nossos pecados, no nome santo de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Naum, no capítulo 1. Naum. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso 8, livro do profeta Naum, capítulo 1, de 1 a 8. A ira e a misericórdia de Deus. Quem puder ficar em pé, vamos ler responsivamente. Isso. Esperar o irmão abrir aqui. Isso, capítulo 1, de 1 a 8. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Podem assentar, irmãos. Nós já oramos.
Hoje eu quero pensar com os irmãos um pouco sobre o seguinte tema, a ira de Deus. Esse texto que nós lemos, extraído aqui do profeta Naum exerceu o seu ministério profético no século VII a.C. E num período muito conturbado, de muitas guerras, Deus levantou esse profeta Naum. Aqui nesse texto, só no verso 2, por 3 vezes aparece o termo vingador, se referindo a Deus. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Só num versículo, 3 vezes, falando de Deus como vingador, como alguém que está cheio de ira e que toma vingança contra os seus adversários. Irmãos, falar sobre a ira de Deus não é comum nas igrejas. É um tema que incomoda. É mais comum falar sobre o outro lado, o outro atributo de Deus, a sua ternura, a sua bondade, o seu amor, né? Mas falar sobre esse aspecto da ira de Deus não é comum ouvir mensagens a respeito disso. No nosso meio reformado, sim, ainda se ouve mais, né? Mas no meio pentecostal, neopentecostal, porque essa é uma mensagem, ela é um pouco assustadora, né? Falar sobre a ira de Deus, a vingança de Deus. Mas o fato é que a Bíblia, irmãos, ela fala sobre a ira e o furor de Deus com frequência. Nós encontramos nas páginas das Escrituras esse relato, esse retrato de Deus tomando vingança, exercendo julgamento. Prova disso começa lá nos nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando pecaram. Ali Deus exerceu juízo, justiça. Expulsou os nossos primeiros pais, né, do jardim que Deus havia preparado para eles. Nós vemos o julgamento de Deus no Egito, quando com mão poderosa Deus castigou o Egito com aquelas 10 pragas para libertar o seu povo. Ao longo do Antigo Testamento a gente vai vendo esse retrato de Deus exercendo justiça, julgamento. Quando o povo de Deus se torna rebelde, desobediente aos mandamentos de Deus, Deus levanta um povo para levá-los como escravos, os babilônios, e eles padeceram 70 anos no cativeiro babilônico, Deus exercendo justiça. No Novo Testamento nós percebemos também, encontramos especialmente o apóstolo Paulo falando da ira de Deus nas suas cartas, mais especificamente na carta aos Romanos, que é considerada a carta de entrada para a Bíblia, considerada por Lutero, por Calvino, a carta que interpreta as Escrituras para nós, carta de Paulo aos Romanos. E nessa carta Paulo fala da ira de Deus, do julgamento de Deus com muita frequência. Eu quero apenas destacar alguns versículos desta carta, só para os irmãos, né, se aperceberem de como que esse tema está estampado nas cartas de Paulo, nos ensinos do apóstolo Paulo. Então vamos abrir em Romanos, no capítulo 1, no verso 18. Veja só, Paulo diz assim, Romanos 1, 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus. No capítulo 2, versos de 5 a 9, veja só, de Romanos: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo, ele está falando aqui dos homens maus, né, que não levam Deus a sério,
que, como ele diz no capítulo 1, que ao invés de adorar o Deus Criador, adoraram a criatura e desprezaram o conhecimento de Deus. Então Paulo diz assim: segundo a dureza e coração impenitente dessas pessoas, elas acumulam contra si mesmas ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Ira de Deus. Ainda aqui, nós poderíamos ler o capítulo 3, por exemplo, onde Paulo fala, a partir do verso 9, todos os homens na condição de pecadores. Ele vai falar aqui da nossa situação diante de Deus como culpados, merecedores, portanto, da ira de Deus, do julgamento justo de Deus. Agora, no capítulo 12 de Romanos, no verso 19, nós encontramos mais uma... Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Vingança, retribuição aos pecadores. E também quero olhar mais um texto com os irmãos, que é 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versos 8 e 10. 2 Tessalonicenses. Vou te dar uma passeada aí rápida na Bíblia. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, de 8 a 10, olha só como Paulo fala: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, mais uma vez, Paulo falando aqui desse dia, onde os ímpios sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor. Então, a Bíblia está cheia desse ensinamento, da ira de Deus, do julgamento de Deus. Sem falar no livro do Apocalipse, Se nós formos no Apocalipse, nós temos várias referências, especialmente do capítulo 17 em diante, do julgamento final de Deus. Então, irmãos, os escritores da Bíblia, eles falaram tanto da ira de Deus, com tanta frequência. Por que nós deveríamos nos calar diante desse assunto, ou não falar a respeito dele, se a Bíblia está repleta desse tema, da ira de Deus? Eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa manhã para 3 aspectos da ira de Deus. O primeiro delas é primeiro desses aspectos sobre a ira de Deus, como que é a ira de Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. A nossa dificuldade em entender a ira de Deus é porque nós achamos que ela é igual à nossa. Nós também ficamos irados, Nós ficamos com raiva. Mas, irmãos, a nossa ira, ela é mais definida como uma perda de autocontrole. No dizer de um teólogo que eu estava olhando sobre esse tema, ele fala que a nossa ira é como uma explosão que vê tudo em vermelho, o que é uma atitude irracional, é um orgulho ferido, é um mau humor, quando a gente fica com aquela raiva mesmo.
Mas a ira de Deus, ao contrário da nossa, irmãos, ela é uma reação justa e necessária ao mal moral. A ira de Deus é uma reação justa e necessária diante do mal moral. Deus só se ira quando a ira é necessária. E é interessante, irmãos, que quando a gente fala assim que a ira de Deus é uma ira justa, a indignação de Deus é uma indignação justa, é na medida, nós, de certa forma, sabemos o que é isso, em certa medida, na nossa vida. Porque nós também, existe também entre nós seres humanos uma ira que é justa, que é razoável, que precisa existir. Por exemplo, quando a gente vê alguém cometer um ato bárbaro, de judiar, por exemplo, com uma criança, né? De matar uma criança, de ser cruel, diante de notícias assim, nós ficamos com raiva desse malfeitor, desse bandido, dessas pessoas. E temos que ficar mesmo, porque diante de um ato hediondo assim, se nós não sentirmos alguma indignação e alguma ira, nós estamos pecando. Porque a ira aqui, ela é bem-vinda. Então, de alguma forma, nós experimentamos, é claro que nem sempre encontramos isso, né, na medida certa, na nossa pessoa, mas em alguma medida ela é necessária, ela é bem-vinda, ela é justa. Agora, só que na pessoa de Deus, a indignação de Deus não é para mais nem para menos, a sua indignação é sempre na medida certa, é necessária e é justa em todos os momentos. Irmãos, não seria bom, Deus não seria bom se ele reagisse ao mal e ao bem da mesma forma. Imagina um Deus que olha para o bem e o mal da mesma maneira. Ele não seria moralmente perfeito. Não, Deus precisa ter uma ira sim, uma indignação sim contra o mal, contra o pecado. E a Bíblia nos mostra Deus desta maneira. O pecado, que às vezes na visão do ser humano, né, é algo assim, não é algo tão grave, alguns até tentam maquiar um pouco essa palavra, chamando-a de uma falha, de um deslize, né? Mas o pecado é extremamente ofensivo aos olhos de Deus, tão grave que é a maior desgraça do ser humano, que causou a nossa morte, nossa separação de Deus, a nossa morte física e eterna. Tão grave que para Deus resolver esse problema, ele puniu o seu filho, descarregou a sua ira na pessoa de Cristo, que nos substituiu na cruz. Então, irmãos, a ira de Deus, ela é uma ira justa, ela é uma ira necessária. Do contrário, o caráter de Deus não ficaria um caráter normal. Para Deus ser justo, ele precisa se irar em certos momentos, na medida certa. Então, a ira de Deus é algo que as pessoas... A ira de Deus na Bíblia é algo que as pessoas acolhem para si. Interessante isso aqui. João, o evangelista João, nos explica isso no seu evangelho, no capítulo 3, 18 a 19, quando João fala assim, o julgamento de Deus para com o ser humano é este, que a luz veio ao mundo, mas o ser humano amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então o ser humano, ele acaba escolhendo a sua própria sorte, merecendo o julgamento de Deus, a ira de Deus. A ira de Deus denota uma ação resoluta da parte dele em punir o pecado, e algumas manifestações de julgamento na história, irmãos, servem como amostras do que será no dia da ira. E é interessante isso, né?
constantemente a gente vai percebendo, lendo nos livros de história, lendo na Bíblia, lendo na história da igreja, observando no nosso tempo manifestações ou pequenas amostras da ira e do julgamento de Deus, que vão nos remetendo ou nos fazendo olhar para aquele dia da ira em que Deus vai punir com justiça perfeita o pecado. O apóstolo Paulo, quando pregava em Atenas, ele disse que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, através de um varão que destinou e acreditou diante de todos Jesus Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Então, irmãos, a ira de Deus é uma ira justa, necessária para punir o mal moral, para punir o pecado, diferente da nossa, que nós experimentamos de vez em quando, mas sempre distorcida, às vezes exagerada demais, ficamos com raiva além do que deveria, às vezes deveríamos sentir uma ira, não sentimos, a de Deus não, é na medida certa, é perfeita. Mas eu chamo a sua atenção para uma outra coisa, é a revelação da ira de Deus, como ela se manifesta. Como a gente lemos aqui em Romanos capítulo 1, verso 18, diz lá que a ira de Deus se revela do céu. E é interessante que o verbo que ele usa está no tempo presente. A ira de Deus se revela. Nos dias do apóstolo Paulo, ele podia perceber isso. A manifestação, a revelação da ira de Deus sobre os homens ímpios. Então, o que nós podemos dizer é que a ira de Deus está acontecendo o tempo todo. Como eu disse, Deus vai dando amostras da sua ira, da sua indignação contra o pecado. Nós percebemos nos nossos próprios dias. Eu fico impressionado com esse texto de Romanos, Maxwell. Parece que Paulo escreveu para os nossos dias, quando nós vemos a ira de Deus manifestando nos nossos dias, ou nós não vemos. Vamos tentar pensar em alguma forma da gente ver a mão de Deus julgando, os homens dos nossos dias. Quem poderia pensar em uma experiência, um acontecimento que a gente vê, um julgamento de Deus? É claro que para o mundo, para as pessoas do mundo que não acreditam em Deus, para os incrédulos, tudo tem uma razão natural, Eles encontram uma explicação aqui no homem e nunca no sobrenatural. Mas para nós crentes não, a mão de Deus está dirigindo a história, sustentando a todas as coisas e punindo ao longo da história, Então vamos pensar em alguma forma de julgamento de Deus dos nossos dias, sem olhar para a Bíblia e para os livros de história do passado. Maxwell está falando aqui dessa pandemia, Será que isso é um julgamento de Deus? Eu acredito também que é, Nós cremos, É uma manifestação do julgamento de Deus. Eu nunca vi um negócio parar todos os segmentos como aconteceu. Esse ano 2020 vai entrar para a história, Alguns, felizmente, se voltam para Deus, pensam nas coisas de Deus e o buscam. Outros continuam endurecidos do mesmo jeito, incrédulos do mesmo jeito. Alguns até mais, Alguns que são crentes continuam firmes, outros que estavam na igreja por outros motivos não permanecem, Que mais que nós poderíamos citar? Nesse texto aí de Romanos, Paulo fala lá de uma forma de Deus julgar os homens da sua época. Não fala? Qual foi o julgamento de Deus lá, a punição de Deus para aqueles homens daquela época que mudaram a glória de Deus em mentira, que adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador, que não quiseram ter conhecimento da verdade? Está lá no capítulo 1 de Romanos.
Aí Paulo diz que Deus fez o que com aqueles homens? Os entregou às suas paixões infames. Irmãos, eu entendo que esse é o pior julgamento que pode acontecer com um pecador, Elisângela. Quando Deus retira o freio da sua graça e entrega o homem aos ditames do seu coração, às suas paixões mais infames, é a pior coisa. Aí o homem vai fazer coisas nojentas, terríveis, mostrando o que está na sua natureza pecaminosa. Qual foi o pecado que eles cometeram naqueles dias de Paulo? Homossexualismo. Homem tendo relacionamento sexual com homem, mulher com mulher. E Paulo diz que isso é uma punição de Deus. Deus entregou essas pessoas a essa paixão pervertida para praticarem coisas inconvenientes. Eu leio isso aqui, eu fico espantado, porque parece que Paulo escreveu para os nossos dias. Não vemos isso nos nossos dias? E o pior ainda, nós vemos e defendida pela sociedade, como um comportamento absolutamente normal no ser humano, que não tem problema nenhum, até casamento homossexual legalizado pelo Estado. A igreja é que está errada, a Bíblia é que fica para lá. O que importa é se você gostou dessa pessoa, está se sentindo bem com ela, então seja feliz. Esse é o tempo que nós vivemos, né? E eu entendo, vejo também nisso manifestação do juízo de Deus, enfermidades que aparecem por causa do julgamento de Deus, né? Então, eu entendo que essa é uma das piores coisas que pode acontecer, quando Deus retira o freio da sua graça no ser humano e entrega a ele, para ele viver do jeito que ele quer. Terrível, terrível. Mas eu quero também chamar a atenção dos irmãos, em terceiro lugar, para o livramento da ira de Deus. Porque, irmãos, a pergunta que a gente tem que fazer a essa altura é a seguinte: como é que nós podemos escapar da ira de Deus? Porque todos nós somos pecadores e merecedores da ira de Deus. Aqui em Romanos, no capítulo 3, Paulo diz que não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos nós extraviamos. Então, como é que a gente escapa da ira, do justo julgamento de Deus? Porque a lei não pode nos salvar. Entenda bem, o que eu quero dizer com isso? Que a gente, cumprindo a lei de Deus, a gente não pode ser salvo, porque a gente não cumpre. Todos os dias nós pecamos, quebramos os mandamentos de Deus. Então nós somos culpados. A pompa da religião não pode nos salvar. Não adianta eu exibir que eu sou presbiteriano, que eu sou calvinista, que eu sou reformado, né? Ou que eu sou metodista ou assembleano. Não adianta. Isso não salva. Tem gente às vezes que descansa no fato de conhecer as doutrinas reformadas, né? E saber até discursar sobre elas com uma certa facilidade. Mas olha, irmãos, pode ser apenas religiosidade e não um novo nascimento verdadeiro. Por isso que Paulo fala que é preciso a gente examinar a nós mesmos, para ver se de fato nós estamos na fé. Não basta professar uma religião boa para ser salvo. A circuncisão não podia salvar os judeus daquela época. O apóstolo Paulo diz: não te gloriem no fato de serem circuncisos. Isso não salva. A única coisa que salva, como está aqui no capítulo 2 de Romanos, vamos dar uma olhadinha lá novamente, irmãos. Me parece que nós estávamos em Tessalonicenses. Volta lá em Romanos capítulo 2, verso 5. Ou melhor, no capítulo 5 de Romanos, verso 9.
Verso 8 do capítulo 5, ele diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Justificados pelo seu sangue, sangue de Cristo. Irmãos, é Jesus que é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação é um sacrifício que afasta a ira pela expiação do pecado e o cancelamento da culpa. Foi Jesus. Então, irmãos, o livramento da ira de Deus só é possível por meio da obra de Cristo, do sangue de Jesus. Ninguém tem nada para apresentar a Deus como recurso satisfatório para ser poupado no dia do julgamento, a não ser Jesus Cristo. É o sangue de Jesus. Entre nós, pecadores, e as nuvens carregadas da ira divina, ergue-se a cruz do Senhor Jesus. Se somos de Cristo por meio da fé, então estamos justificados pela cruz, e a ira nunca nos atingirá, nem aqui e nem no futuro. Jesus nos livra da ira vindoura. Esse é o grande consolo que nós temos. Então, o livramento da ira de Deus é possível na vida daqueles que creem no Senhor Jesus, que de fato abraçam a sua obra como única e satisfatória para a sua salvação. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Das doutrinas mais belas das Escrituras é a justificação pela fé, que está aqui no capítulo 5 de Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória e de Deus. Louvado seja Deus. Então nós aprendemos, irmãos, nesta manhã, como que é a ira de Deus? É uma manifestação justa, necessária, na medida certa, contra o mal moral, com o pecado. É a ira de Deus. Nós aprendemos que a ira de Deus se revela ao longo da história. Deus vai dando amostras do seu julgamento na vida das pessoas. Alguns sabem ler e tirar a lição correta e se voltam para Deus. Infelizmente, outros continuam no mesmo erro, na mesma direção, e são merecedores da ira de Deus quando chegar o dia da condenação. Em terceiro lugar, nós aprendemos como é que nos livramos da ira de Deus. Não é pelos nossos esforços, pelas nossas obras, pela nossa religião bonita, não, é pela obra extraordinária de Cristo na cruz do Calvário. Ele é a propiciação dos nossos pecados. É Jesus que nos livra da ira vindoura. Deus aplica essa palavra no nosso coração para que a gente possa se aperceber da grande bênção que nós temos em Cristo. Somos livres da ira vindoura, do julgamento divino contra o pecado, porque Jesus pagou o preço da nossa redenção. Isso possa nos encorajar e também nos ajudar a pregar para outros que ainda estão debaixo da ira de Deus. Porque toda pessoa que não tem Jesus como Senhor e Salvador ainda está debaixo da ira de Deus. Se ele morrer assim, não haverá para ele escapatória, não tem segunda chance, a salvação é aqui e agora. Eu sei que tem parentes seus nessa condição, tem amigos que você ama nessa situação, conhecidos, eu também tenho. Tem pessoas que eu peço a Deus sempre que oro, nem sempre, né, mas de vez em quando me lembro, falo, ó Deus, tem misericórdia dessa pessoa, ele ainda não é um crente no Senhor Jesus, ele ainda não entregou a vida para o Senhor, ele não tem o perdão dos seus pecados, ele está em péssima condição. É uma pessoa boa, eu a amo, a gente convive, né?
mas falta-lhe o mais importante, né? Se livrar da ira vindoura, do julgamento divino pela obra de Cristo. Tem misericórdia desta vida, Senhor. É a oração mais nobre que a gente pode fazer por um pecador, é pela sua salvação, né? Então essa palavra que eu quero deixar para os irmãos nesta manhã, que Deus nos ajude e aplique ao nosso coração. Fiquemos em pé para orarmos, encerrando o nosso culto. Pedir ao nosso irmão Wilson, que está conosco, Wilson, que faça esta oração. Você pode afastar a máscara para você orar, para a gente entender melhor o que você disser. Tem alguém aniversariando hoje? A Luzia comentou, alguém, Lu? Nicolas, aniversário do Nicolas, filhinho do Roberto, Wilson. Ora por ele. Muito bem lembrado, meu irmão, né? Amém, meu irmão. Bem lembrado, né? Então vamos orar com o Wilson. Oh, Deus. Oh, Deus. Quero agradecer ao Senhor de uma forma que assim possa ser mais do que especial para a vida dessa igreja. Deus. Eu vejo aqui a mão do Senhor, eu vejo aqui estudar no meu horário, eu vejo aqui lugar onde eu sinto a paz, o amor fraternal, o amor da igreja do Senhor. Eu vejo aqui a bênção do Senhor, eu vejo aqui o pilar do Senhor. É muito bom, Senhor. Quero agradecer ao Senhor. Eu quero agradecer a mim. Muito obrigado. Amém. Eu feliz demais de estar aqui. Isso é muito bom. Eu lembro quão bom e agradável estar junto com os irmãos. É verdade. Obrigado por ouvir essa mensagem tão gostosa de se ouvir sobre a ira do Senhor. Onde eu pude vir, Senhor, pensar de uma forma diferente, ouvir como o Senhor ira, como a sua ira é perfeita, como a ira do Senhor é necessária. É verdade. Obrigado. Obrigado por saber que nós pertencemos a um Deus justo, a um Deus fiel, a um Deus que cuida de nós. Obrigado. Eu agradeço de uma forma especial também pela vida da nossa SAP. Sim, Deus. Agradeço a vida das irmãs, a irmã falou do seu trabalho da SAP, que as irmãs da igreja, os irmãos possam estar também apoiando. Amém. E fazendo com que essa sociedade tão especial da nossa igreja, cada dia mais, se torne mais apoiada. Amém. Eu agradeço, Senhor, também pela vida dos Nicolas, que o Senhor possa abençoar com toda a sua vida. Amém. Abençoe também as nossas crianças, Sim. para que elas possam crescer no caminho do Senhor. Amém. Agradeço, Senhor, então, que o Senhor possa, debaixo da sua misericórdia, debaixo do seu grande amor, que o Senhor possa continuar cuidando dessa igreja, Amém. cuidando dos líderes, cuidando das pessoas, que ele possa continuar tendo a revelação do Senhor, o cuidado do Senhor, que pessoas possam continuar sendo salvas aqui, sendo cuidadas por esse irmão. Amém, Deus. Leve em paz para a nossa estrada, cuide de nós, Sim. nos ajuda no decorrer desse dia a olhar para tudo e também no decorrer da nossa vida, colocar em prática o que nós aprendemos. Amém. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo, eu te agradeço. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém.